Então, eu vou fazer aqui a resolução da questão 2 da P1 de 96, né, que faz parte da lista de exercícios que tem disponível no Moodle. O enunciado da questão diz que essa estrutura aqui, ela inicialmente ela tem uma folguinha, né, em relação a essa basezinha aqui de cima, né, e a barra B, a barra 2, aliás, é submetida a uma temperatura ΔT. E no caso o que ele pede é para a gente encontrar a tensão 1 e a tensão 2. A tensão na barra 1 e a tensão na barra 2, né? Como dado do problema, ele diz que o ΔT do qual a barra 2 é submetida é de 6 sobre 25 multiplicado pelo deltinha aqui, né? Sobre o alfa L, né? O alfa que no caso seria o coeficiente das barras, né? Beleza. Inicialmente é sempre bom a gente começar por equilíbrio, né? Para já conseguir matar já algumas equações que certamente a gente vai usar mais adiante. Então, por equilíbrio no ponto B, no caso, a gente consegue descobrir o seguinte. Vamos fazer o seguinte: fazer somatório no eixo X do ponto B igual a 0, né? Vai dar pra gente que que a N2, no caso, vai dar o seguinte: você tem isso daqui, né? Isso daqui é a N2 e ela tem uma componente horizontal aqui, né? De tal sorte que essa daqui é a N1 no caso, essa barra aqui, né? De tal sorte que N2 multiplicado pelo cosseno desse θ é igual a N1, certo? O cosseno de θ a gente consegue descobrir porque os valores dessa estrutura são conhecidos, né? Então dá que o cosseno de θ é 3/5. Então fica que N2 multiplicado por 3/5 é igual a N1. Beleza. Essa daqui é a equação de equilíbrio. Agora, a gente precisa entender, antes de partir para a resolução, precisa entender o que está acontecendo, né? De início, a barra 2 ela é submetida a esse ΔT, só que a estrutura ela é isostática. Por ser isostática, mesmo que a barra B estando submetida a um ΔT, a estrutura esse ΔT não causa normais na estrutura. Ela simplesmente se move, porque é uma estrutura isostática. Isso inclusive foi dito pelo Senna em aula. É sempre bom lembrar isso. Estruturas isostáticas, quando submetidas à variação de temperatura, não tem normais, né? Diferente das estruturas hiperestáticas. Então, a gente precisa encontrar, e é muito importante que a gente encontre, eu vou até colocar aqui, encontrar um ΔT linha tal que essa estrutura ela deixe de ser isostática. Por que ela vai deixar de ser isostática? Porque isso daqui vai começar a alongar e ela vai bater nesse ponto aqui, vai consumir esse deltinha, né? E depois de ela bater, a estrutura vira hiperestática, certo? Encontrar ΔT linha para a estrutura para deixar de ser isostática, né? Tá, como é que a gente pode fazer isso? Eu vou desenhar uma parcela aqui da estrutura, né? É sempre bom ficar desenhando parcelinhas da estrutura em cada passo para saber bem o que está acontecendo. É o seguinte, esse daqui é o deltinha, né?
Eu sei que o movimento dessa barra aqui, da barra 2 no caso, quando submetido à temperatura, ele aumenta de tamanho, e eu quero que ele aumente até o ponto em que, quando ele rode, ele consuma todo esse deltinha, né? Em relação à barra 1, nessa primeira fase, ela vai só rodar, né? Ela só roda. Então tá tudo certo. Esse daqui, no caso, é o delta L2. É um certo delta L2 que a gente tem aí. Então, a gente precisa relacionar esse delta L2 com esse espacinho, né? Bom, aqui é questão de semelhança de triângulos, né? Eu posso dizer o seguinte, isso daqui é θ, que a gente tinha dito antes, né? Isso daqui é 90 menos θ. 90 menos θ. E como isso daqui e isso daqui são opostos pelo vértice, então isso daqui também é 90 menos θ, certo? Então eu tenho o seguinte, que eu vou só copiar o triângulozinho aqui para facilitar. Esse daqui é o espacinho, né? Aqui é o delta L2 e esse daqui é o 90 menos θ. 90 menos θ. Certo, eu quero saber então o seguinte, vamos lá. Eu tenho que esse espacinho multiplicado pelo cosseno de 90 menos θ é igual ao delta L2. Da trigonometria a gente sabe que cosseno de 90 menos θ é igual a seno de θ. Então eu posso simplesmente escrever como isso daqui sendo o deltinha, seno de θ igual ao delta L2. O seno de θ a gente conhece, né? Ele é, no caso, 4 sobre 5, que é o comprimento da barra, né? Esse triângulo aqui é o 3, 4, 5, né? Então dá o seguinte, que esse deltinha multiplicado por 4 quintos é igual ao delta L2, certo? Vou apagar esse desenho aqui. Vou deixar só os resultados, né? Pegar isso daqui, colocar aqui do lado. Certo, no caso, o delta L2 ele se move apenas com o efeito da temperatura, né? E, novamente, eu quero encontrar o delta T', é ele que me interessa, né? Então, eu posso fazer o seguinte, esse delta multiplicado por 4 quintos é igual ao delta L2, que em função da temperatura pode ser escrito pelo seguinte, o delta T', que multiplica o coeficiente de dilatação, né? Isso daqui multiplicando pelo comprimento da barra. De qual barra? Da barra 2. Eu estou falando do delta L2, né? Então dá 5L, né? Aqui 5L. Certo? Isolando o delta T', eu tenho o seguinte. Delta T' igual a... jogando tudo para o outro lado, eu tenho que vai dar alfa sobre o coeficiente de dilatação térmica dividido por 5L vezes 5, o 4 em cima. Isso daqui é a mesma coisa que 4 alfa, 4 deltinha, né? 25 coeficiente de dilatação vezes o L, beleza. Esse daqui é o delta T que eu tenho, né? Beleza, o que é esse delta T? Delta T', aliás. Esse delta T' que a gente encontrou é aquele delta T' que é necessário para que a estrutura consuma todo o espacinho, todo aquele gapzinho. Eu vou até colocar um quadradinho aqui nele. Então, a gente precisa, vamos para o passo 3, né? A gente precisa do seguinte,
saber o seguinte, é que o ΔT, duas linhas que a gente quer, é justamente o ΔT que ocorre depois que a estrutura passa a virar hiperestática, né? Ou seja, é o ΔT total, é o ΔT que foi dado pelo enunciado da questão, menos esse ΔT'. O ΔT total é um dado do enunciado, é 6 sobre 25, e esse negócio aqui, né? E o que a gente encontrou é o 4 sobre 25, esse negócio aqui. Então, vai dar o seguinte, vai dar o 6 sobre 25 menos 4 sobre 25 alfa sobre L, isso daqui dá 2 sobre 25 alfa L, certo? Certo, então essa temperatura, esse ΔT duas linhas, vou até colocar aqui embaixo, ele é o ΔT, ele é a variação de temperatura, né? Que faz com que a estrutura seja solicitada quando ela está na fase hiperestática, né? Ou seja, depois que ela encosta, ela varia essa temperatura, esse ΔT duas linhas. Beleza, depois disso a gente vai para o passo 4, que eu acho que já dá para entender, né? A gente pega a mesma estrutura e analisa ela quando na condição hiperestática, né? Como a gente está falando de pequenos deslocamentos, então a condição hiperestática e isostática é quase a mesma coisa. Então eu vou considerar como se fosse a mesma estrutura inicial, né? Então é isso daqui, a estrutura é dessa forma. Beleza, como que essa estrutura se deforma? Né? Ela é hiperestática, então eu tenho que encontrar uma equação de compatibilidade, né? Essa estrutura, a gente vai fazer a análise do deslocamento do ponto B. Sob a perspectiva da barra 2, eu sei que ela pode alongar, isso devido ao efeito da temperatura, né? Da temperatura, e também tem uma influência da normal que começa a surgir nessa barra, certo? Mas no saldo ela vai aumentar de tamanho e ela vai rodar. Essa barra aqui, a barra 1, ela só pode andar na horizontal porque ela está limitada por essa paredinha aqui em cima, né? Então ela só vai andar na horizontal. Esse andar na horizontal, na verdade, é o alongamento da barra 1, né? Então esse daqui é o ΔL1. Então o que acontece? Eu sei o seguinte, que a relação entre o ΔL1 e o ΔL2 é tal que quando o ΔL2 ele aumenta de comprimento e ele roda, ele vai bater na linha de alongamento do ΔL1, certo? Então tá tranquilo, isso daqui é o θ, né? Então, no caso, fica o seguinte, que o ΔL1, isso daqui é até por geometria mesmo, ΔL1 multiplicado pelo cosseno de θ. O cosseno de θ a gente já discutiu, deixa eu só verificar aqui, o cosseno de θ é 3/5 multiplicado pelo 3/5 é igual ao ΔL2, né? O ΔL1 ele só tem efeito da normal, então eu vou escrever o ΔL1 em função da normal. Fica N1 multiplicado pelo comprimento dela, que no caso é 3L, o comprimento da barra 1, sobre A, multiplicado por 3/5. É igual ao ΔL2, ele tem influência da temperatura e da normal. Em relação ao sinal, a gente sabe que a temperatura é positiva e a normal é negativa. Por quê? Porque o movimento de alongamento acontece porque a temperatura tende a alongar a estrutura e a estrutura de fato alonga. Então a temperatura é positiva. A normal é de compressão, ela tende a
comprimir a estrutura, mas ela alonga, então ela fica negativa, né? Então fica o seguinte, o alfa ΔT, só que aí é o ΔT duas linhas, que a gente tinha já comentado antes, né? Ou seja, é a temperatura que efetivamente vai variar quando a estrutura ficar na fase hiperestática. Então dá ΔT duas linhas e multiplicado pelo comprimento da barra 2, que é 5L, menos a N2, que é normal em 2, que multiplica o comprimento da barra 2, que é 5L, sobre A. Certo. Aí aqui eu pego e... essa daqui, no caso, seria a equação 2, né? Eu vou substituir nessa equação 2 a equação de equilíbrio, né? A equação que a gente encontrou lá em cima, que diz que N1 é igual a 3/5 de N2. Então, onde tem N2, eu vou colocar 5/3 de N1, para poder facilitar, né? Então, substituindo, né? Colocar aqui subs, vai ser o seguinte: N1 vai dar 9/5, aliás, 9/5 multiplicado por N1 vezes L sobre A é igual a alfa, mantém isso daqui, alfa delta T duas linhas, 5L menos N2. N2 eu vi que o N2 ele é 5/3 de N1. Então eu vou colocar N2 como 5/3 de N1, que multiplica o 5L sobre o EA, e pronto, né? Tá certo isso daqui, né? Beleza, agora é só eu isolar o N1. Eu vou jogar essa parte aqui pro outro lado e vou isolar o N1 no caso, né? Vai dar que o N1 ele é igual a 9/5 de L sobre A, mais dá 25/3 de L sobre A é igual a o alfa delta T duas linhas multiplicado pelo 5L. Eu já posso substituir esse delta T duas linhas pelo que a gente encontrou lá em cima, né? Só que eu vou fazer isso lá no final, para não... são muitas substituições, então é bom fazer aos pouquinhos. Isso daqui é 9/5 mais 25/3. No caso eu vou fazer essa conta aqui na calculadora para poder agilizar, porque esse problema ele já é grande. 5 mais 25/3, 25/3, são imprópria. Isso daqui vai me dar que N1 vai me dar 152 sobre 15, né? Então, isolando, eu tenho que N1 é igual a 15 sobre 152, que multiplica 5L vezes o ΔT. Agora é conveniente substituir, né? ΔT duas linhas, aliás. 2 alfa sobre 25 o coeficiente e dividido por L, né? Então vai ficar o seguinte, vai ficar 2 sobre 25 sobre 25 vezes isso daqui. Alfa, no caso eu tô pegando esse valor aqui, né? 5, tá certo. Tá, 25. Aliás, eu tô copiando duas vezes, né? Calma aí. Fazer certo isso daqui, 2,25. Ah tá, falta só o coeficiente e o L.
Agora eu vou multiplicar todos os números e verificar como que fica, né? A parte mais chata é dessas continhas aqui. Vai me dar 15 por 152 vezes 5 vezes 2 dividido por 25 igual a 3 sobre 76. Então fica o seguinte, isso daqui me dá 3 sobre 76. Esse L aqui cortou com esse L, né? Que mais? Eu comi um EA aqui, né? Aqui tinha um EA aqui em cima, no caso, né? Porque quando eu passei aqui multiplicando, então deu um EA. Que mais? É isso, né? EA, o espacinho dividido pelo coeficiente, né? Então essa é a resposta no caso. N1 é igual a 3EA multiplicado pelo espacinho, multiplicado por 70, dividido por 76 e pelo coeficientezinho, né? Para descobrir N2 é só pegar esse valor aqui e substituir na equação de equilíbrio, né? No caso N2 é 5 terços de N1. Então eu pego o N1 e multiplico por 5 terços. Então vai me dar aqui o N2. Vou fazer até aqui em cima. N2 é igual a 5 terços de N1, que é 3 sobre 76. Tem esse monte de letra, eu vou só simplificar aqui e no final vai ficar 5 sobre 76, tirar isso, EA, esse gapzinho, dividido pelo coeficiente de dilatação. E é isso, esse daqui é o N2 no caso, né? Falando uma coisa que eu tinha esquecido, né? No caso de N2, a gente acabou até discutindo e falando que no meio do exercício que ela é de compressão, né? Apesar de estar se alongando, é de compressão. Então, o valor correto que tem que colocar na prova é que N2 é igual a menos esse valor aqui, que é o 5 sobre 76 EA, o deltinha sobre o coeficiente de dilatação. E o N1 ele tá certo, porque ele é de tração, né? Então tem que colocar 3 sobre 76 EA, o deltinha 70, sobre 70, tá certo aqui, o deltinha dividido pelo coeficiente de dilatação. Outra coisa, o exercício ele pede atenção, né? A tensão é só dividir pela área, então eu sei que a tensão em 2 dá a mesma coisa daqui de cima sobre a área. Vou colocar aqui, sobre a área. Então, como é sobre a área, essa área de cima que some, né? E a mesma coisa acontece com esse N1, né? Se eu dividir essa normal nessa, calma aí, diminuiu, certo? Se eu dividir essa normal que tem na seção da barra pela sua área, eu vou ter a tensão, né? E é isso. Os resultados finais corretos são esses daqui.